compartilhar uns dados que a gente vem acumulando aí nesse período. A gente falando que eu sou especialista, que eu sou doutor, não sei o que, tô lascado, né? Eu só queria ser produtor cultural, eu digo que só queria ser produtor cultural, né? Aí vai conselho, pede pesquisador, não sei o que, e estou aqui hoje nessa responsabilidade, agradeço o convite, né? Uma honra, uma responsabilidade também estar aqui cumprindo esse papel. E aí, montei essa apresentação para compartilhar um pouco. A gente já passou por várias questões, mas vou tentar ser ligeiro para dar tempo de respeitar aí, né? Como foi previsto. Aí é bagunça. Primeiro, gente, esse documento aqui, não sei se vocês conhecem, mas é o documento básico do Sistema Nacional de Cultura, né? Que foi publicado pelo Ministério da Cultura em 2012. Recomendo muito a leitura, uma leitura muito agradável, assim, sabe os conceitos, o que é conceito, o que é fundo, qual é essa ideia inicial, que é como se fosse o documento base do SUS, vamos pensar, né? Porque vem a Constituição, bota os direitos lá, mas não é mágica, né? Tem que ter uma política pública, um sistema para efetivar os direitos das pessoas no território nacional. O Sistema Nacional de Cultura cumpre, né? Se propõe a cumprir esse papel, assim, recomendo demais essa leitura. E uma das coisas que esse documento traz essa ilustração, né? Traz esse relato aí da ampliação do conceito de cultura que foi feito no início do governo Lula, da gestão do Humberto Nunes, né, da cultura, que passou-se de uma ideia de cultura mais restrita, mais ligada às belas artes, para uma concepção ampliada de cultura, né? Uma concepção tridimensional da cultura como fundamento da política nacional de cultura, trabalhando essas três dimensões, simbólica, cidadã e econômica. E o professor Marco está aqui acompanhando, né? E a gente sabe que existem outras dimensões da cultura, né? Uma que eu reflito, né, sobre a dimensão ambiental da cultura, né? Acho que é algo que a gente precisa começar a conversar nesses tempos de questões climáticas tão severas, né? E dimensão política da cultura, por exemplo, o professor Marco sempre traz assim, sabe? Como uma dimensão democrática, inclusive. Vai sair som, Daniel? Será? Vamos testar, né? Eu coloquei um videozinho aqui de Beto Gil de 1 minuto. Eu tirei por causa do mar. Saiu o som de lá. Marcos, se você estiver ouvindo, desliga o seu microfone. Vamos ver se vai rolar esse videozinho aqui, só para a gente ouvir o nosso ministro, nosso mestre aí, né? Que é sempre bom. Você acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual feijão com arroz, é necessidade básica, tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. E para isso é preciso que haja assim ainda uma conscientização muito grande, porque muita gente, inclusive muitos dos governantes, acham que a cultura é uma coisa excepcional. A responsabilidade com a cultura é a responsabilidade por sua própria vida, porque tudo é cultura. Toda a acumulação de um povo, toda a acumulação de realizações múltiplas de um povo, tudo isso é cultura. Tanto é que a gente fala da cultura política, a gente fala da cultura científica, a gente fala da cultura religiosa, a gente fala, tudo é cultura. Salve, né? Gil aí, obrigado. E aí, gente, eu acho que é uma boa ilustração dessa ampliação do conceito de cultura, né? Assim, para a gente achar que não é algo para poucas pessoas, né? Às vezes fica essa coisa, né? Não é o direito de todo mundo, está na vida de todo mundo, querendo ou não. Então, acho importante trazer isso rapidamente assim, mas trazer essa ilustração. Aí rapidão aqui também, um pouco essa parte conceitual ainda, mas bem rápido. Dois conceitos de cultural, assim, se eu comentar no ambiente seminário, eu achei que valia a pena gastar um tempinho com isso. Que é um de Celso Furtado e outro de Canclini, né? Aí Celso Furtado disse: a política cultural consiste num conjunto de medidas cujo objetivo central é contribuir para que o desenvolvimento, a
assegure a progressiva realização das potencialidades dos grupos da coletividade. Ela pressupõe uma verdade e a existência de uma ação abrangente dos poderes públicos que dê prioridade ao social. Essas são condições necessárias para que a atividade cultural brote da sociedade, para que se manifeste e desabroche o gênio criativo dos indivíduos. E aqui a Lívia Canclini, né? Entenderemos os movimentos culturais o conjunto de intervenções realizadas pelo Estado, pelas instituições civis e pelos grupos comunitários organizados, a fim de orientar o seu desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessidades culturais da população e obter consenso para um tipo de ordem ou transformação social. Aí isso eu trouxe um pouco da minha dissertação do mestrado, eu fiz essa análise assim, de ver o que tinha em comum, assim, né? Aí consegui identificar assim, que trata-se de um conjunto de medidas, né? Não é algo isolado. A política cultural é posta em prática com base na cooperação, né? Entre as instituições civis, os comunitários, as organizações e os poderes públicos, e tem a finalidade de resolver questões sociais coletivas. Então, só trazendo isso como contribuição assim, no seminário, né? Sem querer me demorar muito, mas assim, trazer como elementos importantes, né? Para a gente ter, quando for pensar em política cultural, né? Um conjunto de ações, não é feito só pelo poder público, é poder público e sociedade, né? A gente sabe que quem produz a cultura é essencialmente a sociedade e tem esse caráter social. Aí, gente, aqui agora entrando mais no nosso território, uma parte mais de compartilhamento de dados mesmo. São dados tristes, tá, gente? Mas é a nossa realidade, assim, eu queria ter dados melhores para apresentar, mas vou adiantando, assim, quem tiver seu risco aí, quiser pegar. Esse é um levantamento do jornal Folha de São Paulo, né, de 2019, sobre os dados de 2018. Aí falo que as cidades respondem 52%, né, da despesa pública com a cultura. E aí traz um levantamento dos estados, nesse gráfico, uma pergunta para esse aqui, que é em relação aos gastos de 2018, né, a Paraíba está aqui, despesa em milhões, está aqui 23º, percentual da cultura na despesa local está aqui 25º, e gasto per capita em cultura está aqui 27º, né, R$3,2 por cabeça no ano 2018. 2018, né, vamos lá. Aí, em 2022, a FIJAN, a Federação da Indústria lá do Rio de Janeiro, publicou esse mapeamento da indústria criativa, que aí traz um dado interessante também. Primeiro, só queria mostrar isso aqui rápido, que nesse conceito de indústria criativa, a cultura é um dos eixos aqui, mas tem outros, né? Mídias, tecnologias, é um conceito mais ampliado, esse de indústrias criativas, assim, mas a cultura está aqui. E aí tem dois dados que chamam a atenção, que é a remuneração média dos profissionais da indústria criativa, né? A Paraíba está aqui embaixo também. E aí tem esse outro dado que é o seguinte: a participação dos profissionais de cultura na indústria criativa dos estados. A Paraíba está aqui, percentualmente, né? O estado que tem uma maior participação de profissionais da cultura na indústria criativa do seu estado. Então, de acordo com esse levantamento da FIJAN, né, mostra que o estado da Paraíba tem muitas pessoas envolvidas que participam através da cultura da sua indústria criativa, né, do estado, mas por outro lado a remuneração está lá embaixo. O que faz sentido se a gente imaginar o dado de 2018, né, que é o estado de prêmios destina recursos. Aí vamos aqui para 2024, painel de fomento da cultura do Observatório da Economia Criativa da Bahia. Quadro 1, né, o ranking por empenho, assim. Cada estado, qual foi o que empenhou mais em cultura, percentualmente qual foi o que empenhou menos, né? 2013 a Paraíba estava aqui em 22º, 2022 está aqui em 24º. E esse outro aqui é ranking per capita, né? Aquele outro levantamento, só que agora 2024. 2013
2013 estava em 25º, agora em 2022 está na lanterninha de novo, né? 27º. Então, assim, eu estava pensando em casa porque a gente começa a perder o juízo, né? Aí, pensando em começar a adotar uma coisa feita a gente fazendo no governo Temer, né? Tipo assim, primeiramente, a Paraíba continua sendo o estado que menos investe em cultura do país, né? Aí começar a fala. Porque, e assim, gente, eu estou falando isso para desanimar ninguém, sabe? É meio doido, né? Mas assim, é porque pior do que a gente está numa situação dessa é a gente não ter consciência de que está numa situação dessa, né? Porque quando a gente toma consciência, a gente consegue se mobilizar, se indignar, né? Não, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer um seminário, vamos discutir isso, vamos ver se não fica só Gabriel repetindo esse dado deprimente aí. Falem isso nas horas de conversa de vocês, sabe? Isso tem que entrar no nosso repertório. Infelizmente, assim, se a gente quer mudar essa situação, a gente precisa começar a dizer isso todo, primeiramente, né? No estado de Paraíba, sabe? Enfim, gente, lamento, assim, profundamente mesmo. Queria ter notícias melhores, mas essa é a nossa realidade. E aí, dentro desse cenário aí, né, de quase zero recursos e tal, de estar no fundo do poço em termos de fomentar a cultura, a gente tem um sistema, né? Eu acabei invertendo uma ordem aqui, mas vai dar certo. Aquilo que a gente já tinha falado, né? Os princípios do Sistema Nacional de Cultura, os elementos do sistema de cultura. Aí falar de alguns avanços também na esfera federal, né? Que é uma provocação do seminário. Eu trouxe aqui. Política Nacional de Fomentar a Cultura, né? Depois das leis emergenciais, pela primeira vez, a gente está tendo recursos a médio prazo, né? Nunca aconteceu, né? No país. Todos os municípios recebendo recursos, todos os estados recebendo recursos. Um avanço imenso, né? Outro avanço. Marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. Está na Constituição desde 2012, até agora não tinha sido regulamentado ainda. Agora, em 2024, vai regulamentado. Um avanço enorme também. Se a gente quer que o SNC se aproxime do Sistema Nacional de Cultura, do SUS, né? Desse patamar, então a gente precisa ter essas regulações, regulamentações e tudo mais. Mais um avanço, também da esfera federal. Marco regulatório do fomento à cultura. Uma das provocações dessa mesa aqui é a questão da burocracia, né? Uma lei para a gente facilitar a nossa vida, né? Para ter instrumentos específicos, prestações de contas simplificadas, por objeto, para não ser sempre prestação de conta financeira como era antes, né? Então, um avanço importantíssimo que a gente tem na esfera federal. Mas, por outro lado, né? Vamos para o município de novo. Município de Estado da Paraíba, né? 2014, o Estado da Paraíba tem um sistema estadual de cultura desde 2014. Eu botei o print da tela para mostrar que é verdade mesmo, né? Esse bilhete é verdade, né? Existe desde 2014, sabe? Como é que anda, pelo amor de Deus, o sistema estadual de cultura? Vamos ver os elementos aqui do sistema estadual de cultura. Secretaria de Estado, Conselho, Plano, Sistema de Fomento, Sistema Estadual de Informações e Indicadores, o que o Sistema Estadual precisa profissional, as conferências, né? Aí como é que essa lei surgiu? A próxima pesquisa agora é saber por que esse diacho não funciona. Então, mas é isso, por quê? Porque é o patrimonialismo versus democratização, né? Que esse é o texto. Que é o quê? Ou seja, esse sistema é para democratizar, né? É o que a gente quer. Mas os gestores, infelizmente, a maioria, querem o quê? Querem manter a estrutura como se fosse seu patrimônio, né? Então, essa é a luta que a gente vem se debatendo aí, né? Mas o sistema, a gente falou do Plano Estadual de Cultura, né? Mas eu vou falar já. Aí no município, mesma coisa, gente, só que mais recente. Sistema Municipal de Cultura, uma lei de 2021. Também precisa se tornar mais realidade, assim, né? Porque a gente sabe, aprovou a lei lá, resolveu, né? Não resolveu não, a gente vai lutar para implementar a lei, né? Tal. Aqui os elementos do Sistema Municipal de Cultura também, né? Fundação, conselho, conferência, plano, mesma estrutura lá.
citação de um texto barbário, que eu não vou ler não para não perder tempo, não que seja um perda de tempo, mas assim, ele falando da importância da sociedade civil se apropriar do Sistema Nacional de Cultura, que só assim que a gente vai conseguir que isso seja uma política pública de Estado, né, gente? Que mude o governo colar, o governo para cá, mas o Sistema Nacional de Cultura continua com a sua política traçada. Aí, pronto, né? Esses sistemas estão nesse cenário aqui que falta atualmente que a gente viu antes, que é um grande desafio para a gente. Aí aqui, para finalizar o papel, alguns desafios para que a gente possa pensar para frente assim, né? Enfim, tentando propor alguma coisa. Município de João Pessoa, depois do Paraíba. Em relação ao município de João Pessoa, a Funjop, né? A Funjop realizou um concurso público, é uma fundação que tem 30 anos, foi fundada em 1995, nunca foi feito um concurso público, então urgente, tem ação civil pública e tudo mais. Rever o cronograma para alinhar o Sistema Municipal de Cultura, né? Porque a fundação precisa se destinar a isso, ou seja, se faz o debate sobre a criação de Secretaria Municipal de Cultura ou não, que eu acho que isso foi feito de alguma forma na conferência, né? Mas precisa ser amadurecido isso aí dentro do Plano Municipal de Cultura, eu acho. A partir das diretrizes da conferência e tal, né? Aí o Conselho Municipal de Política Cultural, na minha visão, precisa ser fortalecido, né? A gente passou 6 meses agora sem funcionar, os fóruns precisam ser fortalecidos, né? A gente está com a dificuldade aqui de reunir pessoas presencialmente. A gente vivenciou a dificuldade de reunir 15 pessoas online para fazer uma reunião de fórum para eleger um representante do conselho, entendeu? Online. Então, é um desafio muito grande assim, de fortalecer os fóruns, os conselhos, garantir a continuidade dos conselhos, né? Para que não pare, assim, qualquer coisinha pare o conselho, sabe? E respeito às deliberações, né? Que é para todo conselho importante. Aí, o Plano Municipal de Cultura precisa ser concluído e caminhado para a Câmara Municipal, que é um processo que vem se arrastando há anos e anos, e é um dos desafios para essa atual gestão do Conselho, né? Que está com a presidência do companheiro Giba, com a companheira Juliana na Secretaria, na Comissão Executiva também, né? Junto de toda a sociedade civil, então, essa é uma das pautas prioritárias, assim. E o plano com o desafio da transversalidade, né? Assim, porque eu lembro que a Alda Leitão falando, sabe, Regiane, falando que a política cultural precisa ser debatida nos municípios na mesa que discute a política de desenvolvimento do município, né? Para que a política cultural seja uma ferramenta para dar conta dos desafios sociais, como a gente viu nos conceitos lá, né? Sabe, Caio, ter uma integração com a Secretaria de Educação, de Saúde, de Turismo, eu estava conversando com ele mais cedo, né? Esse pagamento de cachês enormes, assim, às vezes sai do orçamento da cultura, né? Poderia sair do orçamento do turismo, esse tipo de coisa, para ter ações culturais dentro de outros orçamentos também. É Fundo Municipal de Cultura, modernização da legislação, lei de decreto, destinação, é uma legislação antiga, anterior ao Sistema Nacional de Cultura, destinação de recursos próprios para os editais. E rede de apoio institucional para a defesa e efetivação dos direitos culturais. Esses desafios do Fundo Municipal de Cultura são os mesmos do Fundo Estadual, assim, né? O FIC faz mais de 10 anos, né, que não lança edital com recursos próprios, assim. Esse é outro absurdo que eu vivo falando, assim, aí é algo que eu acho que a empresa precisaria não normalizar, né, assim, não achar que está tudo bem, é assim mesmo, né? Isso é um absurdo, isso é um escândalo, né? Uma boa palavra, assim, sabe? Merecia manchetes aí, mas tão tranquilo, né? A esperança é a gente aqui tentando movimentar essa coisa, mas aí para o Estado da Paraíba, começando pelo fundo, né? Precisa modernizar a legislação, atualizar, destinação de recursos próprios, e a gente precisa se socorrer de defensoria pública, de vereadores que possam se aliar, de Tribunal de Contas, de Ministério Público, estadual, federal, que a gente já foi, estadual que a gente já foi, né? Todos esses órgãos aí, defensoria pública, precisamos dessa rede, assim, a sociedade civil não dá conta, assim, eu tenho essa conclusão, a sociedade civil não dá conta de efetivar esses direitos, não, infelizmente.
O plano estadual de cultura, gente, rapidão, eu fui contratado, eu fui conselheiro estadual de cultura de 2014, 2015, 2016, quando eu estava saindo na gestão de lá, fui convidado para prestar serviço para montar um núcleo do plano estadual de cultura. Aí montei, foi aprovado no conselho, não foi encaminhado, ficou lá nos trâmites burocráticos. Aí mudou o secretário, entrou o Coronel Damião. Aí o Coronel Damião, na gestão de lá, ele já ficou meio assim, né? Porque ele achou que tinha sido um plano muito lá em cima. Isso tem muito na ata, assim. Não, foi um plano muito lá em cima, dá para um plano muito lá em cima. Só que não fui eu que fiz, né? Eu sistematizei a deliberação da conferência, toda a construção coletiva, eu só sei sistematizar, né? Não sai da cabeça de uma pessoa, de dezenas, centenas de pessoas, né? No plano estadual. Entrou do Coronel Damião, aí disse, não, peraí, vamos simplificar, vamos fazer ao invés de um plano de 10 anos, vamos fazer um plano de 4 anos que está bom já. Só que isso é uma questão legal, né? A lei do sistema estadual de cultura diz que tem que ser pelo menos 10 anos. Aí tipo assim, o Coronel Damião disse, bora, aí chamou o atual secretário para ser o relator do plano de Damião, né? Aí o atual secretário foi lá para a reunião do Conselho Estadual do Plano Cultural como relator desse plano aí, e é um plano de 4 anos, sem metas mensuráveis, algo inacreditável, assim. Aí, isso está registrado na ata, tá, gente? Tem um pessoal do Poder Público que fala assim, gente, será que a gente não precisaria ter tido acesso a esse documento que a gente está aprovando agora, não? Porque não foi nem enviado antes, o pessoal sabia o que era. Aí o secretário, não, bora, e pronto, aprovaram. E é esse o plano estadual de cultura da Paraíba. Então, precisa ser substituído com o anexo único. Sabe o projeto de lei, tá ok, um papel legal assim de instituir o plano, mas o conteúdo, as ações, os programas, as estratégias, né, as diretrizes, as metas, precisam ser completamente substituídos. Assim, porque não dá nem para chamar de plano de cultura, sabe, né, gente? Infelizmente. Assim. Apesar de. Não, vocês precisam ver. Para terminar, gente, o Conselho Estadual do Plano Cultural. O Conselho Estadual não tem alternância, o presidente é sempre o secretário, então isso é uma coisa básica. Aí isso infantiliza, é como se a sociedade fosse umas crianças, e aí vem o pai lá, né, cuidar das crianças, entendeu? Aí isso é uma das primeiras coisas. Isso foi objeto de deliberação da conferência de 2013, o atual secretário coordenou essa conferência, aí mandou o projeto de lei do sistema de 2014, que é o que inclui isso, o projeto de lei lá do sistema estadual de cultura. Teve a conferência agora, aí tá aí, vai poder contar, conta, cara. Vou fazer essa parte. Vou lançar uma manobra aí para. Quem esteve lá, quem viveu. Vou lançar uma manobra para continuar a presidência do seu secretário. Aí isso é uma coisa. A outra coisa é que isso foi um negócio sério, assim, aconteceu quando eu estava como conselheiro. Quem vota para eleger os conselheiros? Na época que eu fui eleito, eu recebi dois ou foi 3 votos. A Rayan, que era titular, recebeu 5 ou foi 7. Você vê o nível que a gente tinha na época de participação, né? De votar presencialmente no lugar. Aí nesse período rolou um debate assim, então vamos abrir para todo mundo votar. Inclusive eu não me opus não, porque rapaz, 2 pessoas em votar, se for mais gente votar, inocentemente eu fui de acordo, sabe? E aí, isso, o conselheiro seguinte foi Abraão Bahia, que é o conselheiro vinculado ao movimento cultural da cidade, tá? Do Fórum do Audiovisual, mas aí isso foi gerando um processo de desvirtuamento do conselho, assim, em termos de manobras para outras pessoas que não são ligadas ao setor cultural irem votar, sabe? Então eu acho que isso é muito importante que isso seja revisto para que o setor cultural possa tomar as rédeas um pouco de volta da política estadual de cultura, sabe? E assim, além disso, seria importante uma lei para o conselho também, porque é instituído por um decreto de 2011 que é muito frágil, né? Aí, finalizando, gente, o órgão gestor Secult, concurso público, que vai sair amanhã o edital, né? Então, salve, avançando. A questão do organograma também. Aí, só passando referência aqui bem rápido,
Eu tenho a minha dissertação de mestrado, se alguém quiser pegar a informação, tem ali um pouco sobre o município de João Pessoa aqui, ó. Todo o município de João Pessoa, 5 bilhões para esse ano. E por outro lado, os artistas cobrando, não só os artistas, né? Os artistas de todo o setor cultural, trabalhadores cobrando pagamento de deputado de 1,5 milhão do ano passado, né? Enquanto o orçamento desse ano do município está em 5 bilhões. Aí sobre a Paraíba, eu tive a oportunidade de escrever um texto junto com o nosso companheiro da Alexandre de Santos Bárbara Eduardo sobre as políticas culturais do Estado. Está disponível também, caso alguém queira ler, né, e tal. Lá tem esses dados aqui, que é esse gráfico que é o gráfico do FIC, né? A linha de cima seria o teto do FIC, 0,5% do orçamento do Estado. A linha de baixo, 0,5% do orçamento do Estado, seria o piso, não é o mínimo. E aqui embaixo, assim, próximo do zero, ficou praticamente conhecido esse gráfico como teto, piso e esgoto, né? Que é essa realidade triste aqui do pago aqui, né? Estrelinha é o que está pago, que é bem pouquinho, aí vários anos zerado, teve um edital 3 milhões aqui em 2013, muito mais edital aqui em 2014, né? 7 milhões e aí nunca mais. Aí aqui estão os dados, se alguém quiser ver lá também, desses anos todos sem execução do FIC, se a gente fosse considerar o piso, seria 188 milhões de defasagem, se eu considerar o teto, seriam 387 milhões de déficit, né? Assim, de recursos que deveriam chegar no setor cultural e não chegaram, foram para outros lugares. E o governo do Estado vive se vangloriando, né? De ser responsabilidade fiscal, não sei o que, tal. As custas também da gente, né? Aí, gente, 3 coisas rápidas para terminar. Os direitos culturais, isso é um trecho da lei do Sistema Municipal de Cultura de uma Pessoa, que é uma lei muito bacana, vale a pena ler também, tem umas partes conceituais, como essa aqui, né? Que dá um detalhamento dos direitos culturais, sabe? A gente fala muito de direitos culturais genericamente e às vezes fica difícil de ver, né? O que são direitos culturais, né? Aí, aqui, artigo 10. Cabe ao Poder Público Municipal garantir a todos os munícipes o pleno exercício de direitos culturais, entendidos como direito à identidade da diversidade cultural, direito à participação na vida cultural, compreendendo livre criação e expressão, livre acesso, livre difusão, livre participação na decisão cultural, direito autoral, direito ao intercâmbio cultural nacional e internacional e direito à memória. Dá mais uma concretude, né? No que danado são esses direitos culturais, né? E aí, gente, um último desafio aqui que eu acho que é para nós todos, assim, que a gente, como estamos nesse estado que menos investe em cultura no país, eu acho que a gente tem legitimidade para falar isso, né? Que é uma pauta urgente. Isso é uma proposta de emenda constitucional apresentada por Leonir Fegari em 2014, que é para estabelecer na Constituição os patamares mínimos de investimento em cultura, como tem para a educação, como tem para a saúde, sabe? Seria 2% no mínimo do orçamento geral da União, e aí 1,5% dos municípios, dos estados e dos municípios, para que a gente não tenha que ficar todo ano lutando para conseguir uma coisinha, sabe? Porque a gente, no meio dessas coisas todas, isso aí, tudo, gente, foi fruto de denúncias, né? Porque 10 anos sem editais, a gente não vai escrever projeto, é o que a gente escreve, denúncia, né? Aí essas denúncias se transformaram numa minha dissertação de mestrado, levei a denúncia para esse texto com o Alexandre Bárbara também. E aí, é isso assim, né? A gente, eu tenho um pouco agora, mas é isso. Essa package de Leonir Fegari, para que a gente proteja um emprego. Aí essas denúncias no MPF, agora eu terminei. A gente chegou lá no topo do castelo do MPF, da Itália também. A gente denunciando esses 10 anos aí sem editar no FIC, um procurador republicano mais bacana do Brasil, assim, da Paraíba. Aí assim, a gente falou, olha, isso aqui é um absurdo e tal, não sei o quê. Aí ele falou, jogou uma tese jurídica lá dizendo que a Assembleia Legislativa todo ano, ela como se fosse revogava a lei. Aí eu digo, não, mas os direitos culturais têm um respaldo constitucional, não é assim. A Assembleia revoga a Constituição também, né? Seria algo como isso. Aí ele falou pra gente assim, que a gente ia ter que sofrer um pouco mais, que o pessoal da educação e da saúde tinham lá brigando para ter recurso e tal, não sei o quê. Só que ele esqueceu que a educação e a saúde têm seus patamares constitucionais mínimos, né?
E essa cultura não vem, a gente vive brigando para conseguir nada, né? Assim, são 10 anos que a gente acompanha essa coisa do FIC, fechando os anos agora, sem destinação de recursos próprios, né? Assim, então, se a gente chega no MPF, o cara diz que a gente tem que sofrer mais para conseguir mais recursos, então isso é o suficiente para a gente constatar que a gente precisa ter na Constituição recursos mínimos, né? Porque não vai ser na base do nosso sofrimento. E os direitos culturais vão ser efetivados nesse país, nos estados e nos municípios, né? Então, PEC 421, gente, 2014, precisa fazer camisa, vou falar nisso também, sabe? Agora está rolando a PENAB, está rolando o Plano Nacional de Cultura. A PENAB deu uma saciada nisso, mas dentro do plano a gente tem que vincular isso, sabe, né, gente? Para que a gente saia. A PENAB vinculou, vou terminar. A PENAB vinculou também a destinação de recursos dos estados e dos municípios, né, só para 2027, se não me engano. E eu vi que ficou perene, né? Não termina 5 anos, ficou perene, mas eu vi Jandira pegar falando que esse recurso vai ter que ser disputado dentro do orçamento federal. Aí eu acho que são uma situação muito precária, sabe, para o setor, assim, precisa dessa PEC que ela propôs, sabe? É isso, gente. Obrigado aí.